resenheiros de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou Edu Coutinho, bora resenhar! A resenha de hoje, Rei Charles abdicará para deixar o William entrar? Bora que eu vou explicar! Antes, eu preciso que você faça o quê? Dê o like, se inscreva, faz essas duas coisas. Já comente também e, claro, já ative as notificações. Avisa aí se está chegando as notificações do nosso canal, tá bom? Bora falar sobre realeza! O mundo ficou surpreso com um anúncio de uma abdicação lá na Dinamarca. A rainha Margarete, ou Margarida, né? Porque a gente deixa português, né? Abdicou do trono depois de 52 anos de trono, né? Estava reinando ali. Era a monarca mais longeva. Depois que a Beta se foi, ela estava ocupando então o trono com mais tempo. E ela anunciou no dia do Ano Novo, no dia 31 de Ouro, a sua abdicação, deixando o caminho livre para o seu filho, o Frederick, e a sua nora, a Mary, né? Ou Mary, ou como você quiser dizer aí, a nova rainha. Então, rei e rainha. Eles são relativamente jovens, né? Então, ela deu a seguinte informação no pronunciamento, que a idade dela, já com 82 anos, ela fez uma operação na coluna no início do ano passado, né, de 2023, foi muito delicada e ela começou a perceber que os afazeres reais poderiam pesar. Ela tem várias histórias e medidas ali bem drásticas, até mesmo para a família, como cortar netos da realeza para poder conter gastos. E ela fez aí, e a realeza da Dinamarca tem muita história, mas esse anúncio de abdicar, ela veio no momento que pegou todo mundo de surpresa, né? Então ela falou sobre a saúde, realmente, que deixaria o filho reinar, aproveitar a idade dele, não deixar enrolar tanto, né? A ideia era de rejuvenescer o trono, trazendo o filho, então, para o reinado, para ele começar mais cedo e não chegar ao trono tão velhinho. Entenderam? Estão lembrando de alguém, né? E para finalizar aqui, também dizem o outro lado, as más línguas, que é para dar aquele, sabe aquela desculpa, cortina de fumaça? O rei, aí o futuro rei, o Frederick, ele tem um caso, dizem, um suposto caso com uma socialite mexicana. E aí ela decidiu então unir o útil ao agradável e fazer logo e salvar a família real por enquanto. Então é uma jogada bem política, é um reino bem cobiçado. E o que refere-se ao rei Charles III? Pois é, a monarca são quase co-irmãs. Elas se dão muito bem, existe uma aproximação. A rainha Elizabeth era muito amiga aí da rainha Margarida, da Margarete, e quando ela se foi, então, né, ficou esses laços, mas também o futuro rei é amigo muito do William, mas não tem nada a ver de William pressionando, mas existe uma pressão. Após essa abdicação, as pessoas começaram também a pensar, nós temos um rei com 75 anos, temos que lembrar que quando a rainha Elizabeth se foi com 96 anos, o rei Charles assumiu o trono com 74, quer dizer, ele primeiro 74 anos. É o rei mais velho a assumir o trono. Então, para muitos da aristocracia britânica, do ramo empresarial, e a gente pensa assim, nossa, o rei não tem muita coisa, é só um papel figurativo. Mas, para essas castas, vamos dizer assim, para essas pessoas, é muito importante que a família real esteja no mesmo patamar ou no mesmo nível mundial. O que eles queriam dizer sobre isso? É de ter um reino mais jovem, mais atualizado, né? Plasticamente mais pop. E a preocupação deles é a distância deste rei Charles com a população. Vamos lembrar que
a popularidade de Charles e da rainha Camila são baixos, tá? São bem baixos. Ah, é o fator Diana? Tem um pouquinho, mas também é por conta deles serem mais velhos, porque os mais novos, eles não têm uma ligação direta com a monarquia, então precisa de ter um elo. E quem é esse elo? O príncipe William e, claro, a sua esposa Kate Middleton. Então a pressão é que William assuma esse trono. Então a abdicação do rei Charles passou a ser assunto mais frenético. Já estava acontecendo este assunto, né? E aí nós vamos também observar a saúde. Será que ele vai ter tanto vontade de viajar, fazer todos os países da Commonwealth? Então existe essa preocupação. Então existe também as pessoas que sempre foram pular o Charles e ir direto para o William e deixar o William e Kate, né, já assumirem essa função real. Então existe essa pressão há muito tempo. Há muito tempo William é o fantasma sombra do rei Charles, e a gente pode perceber uma atitude, uma postura muito diferente do príncipe de Gales e da Kate. Não que eles estão tramando, mas realmente a postura desde a saída do Harry e da Meghan, eles têm se postado, ou vamos brincar aqui, posturado melhor. Então essa configuração de abdicação do rei Charles pode ser que aconteça. E aí nós vamos lembrar, porque a rainha morreu. A tradição britânica não é igual de abdicar. Calma, que nós já vimos Papa abdicar por conta de pressão, né? E também agora a rainha. A ideia é que a rainha Elizabeth, quando ela fala e faz um discurso forte, que vai até o final da vida ali defendendo a coroa, vem muito por conta da primeira grande abdicação do rei Eduardo VIII, seu tio, né? E depois o pai dela assume o trono. E com isso, a monarquia patinou. E a preocupação era de perder a dinastia, do reino acabar, né? Então, a sobrevivência passou pela rainha Elizabeth II. Existe também muitos que falam que a rainha Elizabeth morreu só depois ali de sentir que, bem, pode ser que agora tá tudo bem e eu posso ir, vai que, né, dê certo. Então a ideia era realmente de morrer por conta da promessa, mas os tempos são outros. E a ideia realmente de William e Kate serem os novos monarcas cresce muito rápido, e com essa abdicação da rainha da Dinamarca, todo mundo passou ali. E aí? Vai abdicar ou não? Existe uma curiosidade que a rainha Elizabeth teria pedido para o rei Charles III que ele reinasse até os 80 anos, para que William assumisse o trono ainda jovem, pois era necessário que a família real fosse vista mais jovem. Vale lembrar que realmente, quando Jorge VI assumiu, ele era relativamente jovem. Quando ela assumiu, era um vigor, lindíssima, belíssima. Então, existe esse clamor de ter aí, então, um reinado mais curto. Há quem diga que o reinado do Charles III, 10 anos. Com isso, Charles assumiria com 50 anos, que é praticamente já novo ainda na nossa geração. Então essa é a ideia de ter. E para aproveitar também, a gente coloca logo, já que não temos o Harry e a Meghan, que ajudariam bastante se fossem realmente um papel mais de somar, né, do que dividir, seria um quarteto fantástico. E não aconteceu. Com isso, o William e Kate assumindo, se supostamente acontecer uma abdicação, teríamos aí então uma visão de um trono mais enxuto, mais rápido, e as crianças passam a ser um símbolo máximo da nação. Nós íamos ter o George, a Charlotte e também o Louis. Para mim, eu acho e acredito que a Charlotte vai ser a rainha. Não sei, o George
vai abdicar desse trono e nós vamos ver uma rainha. Eu não sei se a gente vai estar até lá. Mas será que é só isso? Ter, rejuvenescer, etc? Vou te contar uma coisa. Primeiro, se inscreva, curta, compartilhe. Já fez tudo isso? Então vamos lá. Lógico, economia. Existe também, vocês acham que o rei não tem nada, mas superpoderes. Poderes para poder ali negociar, poder fazer ali uma, vamos dizer, distribuir ou licenciar algumas coisas. Por exemplo, o rei Charles tinha a responsabilidade de ver, e ele é ligado com o meio ambiente, ele é muito participativo desde jovem, quando ele era príncipe, ele já tinha essas questões e ele simplesmente passava por ele, a rainha Elizabeth deu para ele esse poder de ver as indústrias que mexiam para ter o selo da família real. Então ele sempre se preocupou com o meio ambiente e também com o ramo têxtil, a agricultura, que mexe também, mas ele queria conscientizar com essa natureza. Isso é um poder muito grande, porque financeiramente move bastante grana para o Reino Unido e também, com o emblema real, é uma responsabilidade, é a chancela ali de permitir. E com a visão do empresário é que este poder, passando por William, seria melhor, porque o William tem uma visão mais apurada, jovial, moderna. E a gente vai ressaltar, o William é um príncipe preparadíssimo, estudado, tem todas as línguas na ponta aí da língua mesmo, ele sabe falar, e super diplomata. Então eu acredito que o empresariado, né, e a aristocracia britânica vê economicamente e mais rentável um rei como William. E vale lembrar, claro e lógico, que Kate Middleton é a joia da coroa. As mulheres na família real fazem um papel importantíssimo. E claro, com a perca da rainha Elizabeth II, sim, precisa de ter mais sustentabilidade. E este um ano a gente já percebeu que as pessoas patinam na família real. E o rei Charles realmente fica uma lacuna, uma responsabilidade muito grande para os 70 anos depois de um reinado da rainha Elizabeth. E William seria, assim, uma luva com a esposa Kate Middleton, jovem, que traz o público e a juventude britânica de volta para o olhar da monarquia. Então, a monarquia passa a ser, então, vista e lembrada. Esta é uma questão que todos levantaram e está em debate, e principalmente depois da abdicação da rainha da Bélgica. E você, o que acha? O rei Charles deve renunciar ou não? Será que Camila gosta dessa ideia? Vamos aguardar e esperar se ele vai até os 80, como é que vai ser, tá bom? Eu sou Edu Coutinho, fui!